Laudetur Jesus Christus. Que título misterioso tem esse vídeo? Cur Deus homo. O que quer dizer isso? Simplesmente é uma pergunta em latim. Por que Deus se fez homem? Nós temos a resposta para esta pergunta e nós a repetimos diversas vezes quando recitamos o credo. Por nós homens e para nossa salvação, ele se fez homem. É uma afirmação com a qual nós estamos muito acostumados, muito habituados. O Filho de Deus se fez homem. No entanto, essa afirmação da verdade trouxe muitas dificuldades desde a pregação dos apóstolos. Assim, São Paulo chegou a dizer que este anúncio do mistério de Cristo era considerado loucura para os gentios, ou seja, para os povos pagãos do mundo de então. Imaginar que um homem se fizesse Deus, para eles seria fácil, era vantajoso. Um homem se tornar um semideus ou um deus, como eles tinham nas suas lendas, na sua mitologia. Mas pensar que Deus descesse para viver a vida humana era uma queda para eles. Portanto, achavam exatamente o que diz São Paulo, uma loucura. Entretanto, Deus fez essa loucura. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem. Sem deixar de ser Deus verdadeiro, se tornou homem verdadeiro no seio da Virgem Maria. Veio para viver a vida humana em plenitude. Em Jesus, feito homem, nós temos a manifestação perfeita do plano de Deus para a humanidade. Ele, de certa maneira, revela o homem ao próprio homem. Há uma história para que isto acontecesse na humanidade. O Novo Testamento diz que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Ora, plenitude dos tempos significa o momento exato, o momento determinado pelo plano de Deus, quando se deram as condições para que isso se cumprisse. Assim, nós podemos falar de uma história da salvação. Essa história da salvação começa já no momento da queda do homem, no paraíso. O homem perdeu, como nós vimos no primeiro vídeo, perdeu a vida da graça, perdeu os dons preternaturais, foi expulso do paraíso, entrou o mal e o pecado no mundo, a desgraça, a morte na vida humana. Mas Deus não o abandonou, já anunciou o seu desígnio com aquelas palavras misteriosas. Porém, inimizade entre a tua descendência e a dela, ou seja, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Mas ela esmagará a cabeça da serpente, a descendência da mulher. Ora, Deus determinou vir ao encontro do homem. Mas o homem, por sua vez, mesmo na sua situação decaída, tinha dentro de si pelo menos um anseio por algo que ele tinha perdido, mesmo que não tivesse consciência. Assim, nós podemos dizer que na história da humanidade existe um movimento de busca de Deus. Repito, mesmo inconsciente. Assim, em todos os povos da humanidade, e já desde a pré-história, pois há muitos vestígios disso, há manifestações religiosas que demonstram que havia a expectativa da existência de um ser superior, ligado à criação do universo, que premiava os bons e castigava os maus, que interferia no mundo dos homens. Também este ser que eles concebiam recebia um culto. Ora, claro que essas expressões eram meramente humanas, não é? Nós falamos aí de uma religião natural, que, embora tivesse esses elementos positivos, apresentava também, conforme suas variedades pelo mundo e pelas regiões, manifestações terríveis, né? Basta falar de religiões primitivas que praticavam o sacrifício humano e coisas que tais.
Mas o homem estava em busca. Mas o homem podia buscar, podia desejar, mas não podia alcançar, porque o mistério de Deus por si é inacessível ao homem. O homem pode só vislumbrar algumas coisas. Sim, com clareza, com certeza. Pode conhecer que existe Deus, que Deus é remunerador, que premia os bons e castiga os maus, que Deus governa este mundo. Pode compreender que a vida permanece e continua após a morte. Mas não com detalhes nem de maneira clara. Isso nos ensina o Concílio do Vaticano I. Ora, ao mesmo tempo que o homem podia desejar, ansiar, nós sabemos que Deus estava em busca do homem, porque Deus havia prometido esta redenção. E Deus preparou a humanidade, Deus usou de pedagogia. Se ele viesse se comunicar de maneira plena, imediatamente, naquela humanidade corrompida, decaída, confusa, claro que eles não teriam entendido. No entanto, Deus escolheu se manifestar através da história do povo de Israel. E aí, através dos patriarcas, começando por Abraão, Isaque e Jacó, depois com a revelação feita através de Moisés, em seguida pelos profetas, Deus foi revelando, ou seja, foi retirando o véu, foi abrindo a cortina do seu mistério, pouco a pouco. Nós vemos como era difícil para a humanidade receber essa revelação. O Antigo Testamento mostra que essa história foi cheia de altos e baixos. As pessoas que acolhiam a revelação de Deus, decidiam corresponder, seguiam e logo caíam na idolatria, caíam em falsos cultos, caíam na desordem, no pecado, na injustiça. No entanto, Deus continuava o seu projeto de revelação. Ora, no Antigo Testamento todo nós vemos que a grande revelação de Deus é a revelação de que há um só Deus. No mundo em que os povos, nas suas religiões naturais, acreditavam na existência de múltiplos deuses ligados ou à figura de um rei ou ligados a um território, o povo de Israel vai aprendendo que Deus é um. Assim, o credo do povo de Israel se resumia nisso: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. No entanto, isto era uma preparação para a plenitude da revelação. E a plenitude dos tempos aconteceu quando Deus julgou que deveria revelar-se plenamente. Essa plenitude dos tempos tem um aspecto muito interessante, também um aspecto material e político, que Santo Agostinho considerou na sua grande obra A Cidade de Deus, De Civitate Dei. Santo Agostinho faz uma longa reflexão considerando como o Império Romano propiciou essas condições que preencheram os tempos para a vinda do Salvador, que nasceu no tempo determinado, o tempo do Imperador Augusto, quando, segundo as crônicas da época, reinava a paz no mundo, a Pax Romana. O mundo mediterrâneo estava todo sob a autoridade de Roma, as estradas vigiadas, havia sim uma certa paz. Isto tinha uma razão de conveniência, que Santo Agostinho ressalta. Esta unidade do mundo mediterrâneo, proporcionada pelo Império Romano, possibilitou a difusão da mensagem de Cristo pela missão dos apóstolos, que podiam viajar para todos os cantos e que podiam também se comunicar na língua que tinha se tornado língua comum, o grego, um grego simplificado, mas que era uma língua comum àquele mundo e àquela época. Ora, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. O Filho de Deus se fez homem, no seio da Virgem Maria. Et homo factus est. E se fez homem. Ora, o espanto que tinham os pagãos ao ouvir essa mensagem também deveria nos espantar, por mais que nós, cristãos, estejamos acostumados a ouvir Jesus, o Filho de Deus, se fez homem. Deus se fazer homem, Deus transpõe um abismo.
O homem sozinho não pode chegar até Deus, mas Deus pôde vir até o homem. Mais ainda, pôde se tornar um de nós para nos elevar, para nos resgatar, para nos salvar. O credo nos diz que foi por nós homens, ou seja, ele veio viver a nossa vida, habitou no meio de nós, tomou a nossa humanidade em plenitude, para transformar a vida humana, para mudar o sentido da vida humana, que decaída e manchada pelo pecado, se destinava à morte e à morte eterna. Por nós homens, e para a nossa salvação. Se faz homem para agir em nosso nome, para tomar o nosso lugar. Nós poderíamos, como eu já disse, desejar conhecer a Deus, mas não alcançar a Deus. Nós poderíamos desejar nos libertar deste mundo de pecado e de morte, deste mundo luciferino, mas não passaríamos do desejo ou de certos esforços baldados, inúteis. Para a nossa salvação, Ele se fez homem, nos revelou a verdade sobre Deus, sobre nós e sobre o mundo. Mas fez mais. Ele pagou por nós o preço da nossa culpa, para apagar a mancha do pecado original na humanidade e mais, para nos dar algo de novo, nos dar uma vida nova, a vida de filhos de Deus. Nos dar um novo organismo espiritual, reorganizar a nossa alma segundo o plano de Deus. Ora, é uma grande obra divina. De maneira que o canto do Exultet, na noite pascal, traz ecos de uma palavra de Santo Agostinho e faz a igreja exclamar: Felix culpa. Parece uma contradição. Ó, feliz culpa. Feliz culpa de Adão, que nos mereceu um tão grande Redentor. Tal é a admiração que nós devemos ter por esse mistério de Deus feito homem. Os frutos dessa obra redentora serão considerados no próximo vídeo. Hoje vamos nos deter mais um pouco apenas nesta realidade, neste mistério da humanidade de Cristo. Jesus feito homem, Filho de Deus feito homem, ele nos faz conhecer a Deus através da sua humanidade. Nele habita toda a plenitude da divindade. É Deus no meio do mundo, Deus no meio de nós. Numa humanidade perfeita, o que não teria sido, o que não foi, a convivência com a humanidade de Cristo quando ele andou nesta terra. O Evangelho nos dá várias notas a respeito dessa realidade, dessa humanidade tão amável de Cristo. Nós vemos que ele vive a vida humana verdadeiramente. 9 meses de gestação no ventre da Virgem Maria, é um bebê que nasce colocado numa manjedoura, é uma criança que é levada até Jerusalém, é uma pessoa que trabalha, ajudou aquele que era tido como seu pai, São José, nos seus trabalhos manuais. Ele comia, bebia. Várias cenas do Evangelho nos mostram Jesus comendo e até preparando alimento, assando peixes nas margens do Mar da Galileia. Jesus se emociona, tem um coração humano, que tem afetos humanos. Ele se condói contemplando Jerusalém e vislumbrando o seu futuro de destruição. Ele se comove com a morte do seu amigo Lázaro, mesmo sabendo que iria trazê-lo de volta à vida, mas humanamente ele se comove com aquela morte. O seu coração se comove, olhando para a multidão desorientada e perdida. Miserere super turbam, é a sua palavra aos apóstolos. Tenho pena deste povo. Ora, é um coração que ama, como nós refletimos no segundo vídeo. É o mistério do coração de Jesus, capaz de amar. E ele amou
tanto o mundo, que se entregou a si mesmo. Mas ele amou também com o coração humano, porque amou a sua mãe, pensou nela até no último momento da cruz, entregando-a ao seu discípulo amado. Ele amou os seus amigos, os seus discípulos. Ele, amando os seus discípulos, que eram seus amigos, teve as suas predileções. Várias vezes o Evangelho nos mostra Jesus chamando Pedro, Tiago e João para se retirarem à parte com ele. E dentre estes, ainda havia um mais predileto de todos, que era João, o discípulo mais jovem, que na última ceia recosta a cabeça no peito de Jesus, que era chamado na comunidade cristã o discípulo amado, porque também ele amou muito mais, porque foi o único que ficou fiel aos pés da cruz. Ele tinha amigos, Lázaro, Marta e Maria. O Evangelho nos mostra como Jesus frequentava a casa desses irmãos quando viajava para Jerusalém, e a intimidade que ele vivia naquele lar. Ora, Jesus se fez homem. Como não seria conviver com aquela humanidade de Cristo? Como não será conviver com a humanidade de Cristo se ele nos permitir chegar até ele no céu, na vida eterna? Porque ele continua sendo homem. Ele se fez homem quando entrou neste mundo. Mas voltando para o Pai, ele não deixou de ser homem. Se tornando homem, ele não deixou de ser Deus. E voltando para o céu, ele continuou sendo homem verdadeiro. A humanidade de Cristo está à direita do Pai. Ora, como não seria essa humanidade de Cristo? Como não é esta humanidade de Cristo? Como não será para nós na eternidade? Pensemos um pequeno detalhe do Evangelho que fala dessa experiência marcante da humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo, discípulo amado, São João, o impacto do contato com a humanidade de Cristo foi tão profundo que ele nos deixou relatado o seu primeiro encontro com o Mestre, quando foi apresentado, foi levado até ele. E ele registra no seu Evangelho o horário em que ele encontrou Jesus. Era mais ou menos 4 horas da tarde. Ora, para que alguém tantos anos depois, já que ele tinha no seu encontro com Jesus, segundo os melhores comentaristas, ele teria aproximadamente 16 anos. E quando escreve o seu Evangelho, já passava dos 90. Portanto, uma lembrança que permanece por toda a longa vida, marca exatamente aquele momento que mudou a sua vida. Para um adolescente de 16 anos, representou encontrar algo de totalmente novo, encontrar o sentido da sua vida. Encontrou, podemos dizer assim, o amor da sua vida. O seu coração jovem encontrou o coração que ama. Cor ad cor loquitur. O coração fala ao coração. O coração de João encontrou o coração de Jesus. Encontrou tanto amor e correspondeu com tanto amor. Não só foi o discípulo amado, mas foi o discípulo que mais amou. Recostou sua cabeça neste coração na última ceia e viveu neste coração por toda a sua vida e vive agora na eternidade. Ora, João nos ensina a conviver com esta humanidade de Cristo, a usufruir desta humanidade de Cristo. Sim, nós podemos usufruir dessa humanidade de Cristo, de toda a graça e verdade que está nele. Nós conhecemos na nossa vida pessoas humanas comuns que podem ser muito boas e que são marcantes. Quantas pessoas nós conhecemos na nossa vida que quando estão num lugar trazem alegria, trazem uma presença luminosa. São quase perfeitas, quase, porque não existe perfeição neste mundo. E o ser humano também pode desiludir, o ser humano pode trair, o ser humano pode ser ingrato. No entanto, este coração de Jesus, Deus e homem verdadeiro, nunca nos decepciona, nunca nos engana. E ele é perfeito.
Nele nós encontramos todas as virtudes humanas em toda a sua perfeição. Ele é bom, ele é amável, ele é justo, é misericordioso, é manso, é humilde. Jesus, manso e humilde de coração. Assim ele se revelou no Evangelho, falando aos seus discípulos. Ora, este coração divino e humano viveu entre nós, vive entre nós através dos sacramentos. Vive eternamente no céu e nós esperamos um dia poder encontrá-lo. A humanidade de Cristo, o grande dom para nós. Por nós homens e para a nossa salvação, ele se fez homem. Eis o coração que tanto amou o mundo. No próximo vídeo, nós continuaremos a entender como e quais frutos produziu na vida humana esta obra de Cristo feito homem, esta obra de Cristo redentor, pois essa encarnação visava a nossa redenção. Pouco a pouco, nós iremos então penetrando neste mistério de Deus. Eu gostaria de aproveitar, antes da conclusão, para convidar a todos que me assistem, se quiserem fazer comentários, enviar perguntas, sugestões de temas que gostariam que fossem tratados, que acessassem as minhas redes sociais. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, também através dos comentários mesmo do YouTube, não é? Podem ter acesso. Estou sempre como Monsenhor Roberto. Também poderão seguir no Twitter, também como Monsenhor Roberto, a cada dia pequenas gotas para ajudar a regar a fé no dia a dia. Aguardando o nosso próximo encontro, esperando que isso tenha sido útil para você, como sempre digo, se foi bom, se acha que pode ser útil a alguém, compartilhe. Dê o seu like e considere se inscrever e mesmo se tornar um colaborador deste canal. Por enquanto caminhamos neste mundo, eu ofereço a vocês esta ajuda da graça de Deus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.